Marie Curie, a mulher que revolucionou a ciência. A história extraordinária da primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes, que desafiou preconceitos e mudou para sempre nossa compreensão da radioatividade. A foto mais inteligente de todos os tempos. Esta imagem histórica foi capturada em 1927, durante a Conferência Solvay, reunindo alguns dos maiores gênios da ciência mundial. Entre eles estavam Max Planck, um dos pais da física quântica, Erwin Schrödinger e seu famoso gato teórico, Niels Bohr, que revolucionou nossa compreensão atômica, e Albert Einstein, criador da teoria da relatividade geral. Mas há algo extraordinário nesta fotografia. Apenas uma mulher está presente entre todos esses grandes nomes. Sua presença ali, admirada por seus pares, revela a magnitude de sua importância científica em uma época onde mulheres cientistas eram extremamente raras. Uma pioneira em tempos difíceis. O ano era 1927. Uma época em que cientistas mulheres eram algo extremamente raro na comunidade científica internacional. Mesmo assim, ela conseguiu revolucionar a ciência de tal forma que se tornou a única pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Estamos falando de uma das pessoas que descobriu a radioatividade, Marie Curie. Mas não foi apenas sua genialidade que garantiu seu lugar nessa foto histórica. Marie Curie foi um exemplo de coragem e resiliência, passando sua vida inteira desafiando preconceitos e superando tragédias pessoais para mostrar que ciência não é privilégio de homens. O legado que transcende a ciência. Pioneira da radioatividade. Descobriu e nomeou o fenômeno da radioatividade, revolucionando nossa compreensão da física atômica. Quebrou barreiras. Pavimentou caminho para futuras gerações de cientistas mulheres, enfrentando preconceitos institucionais. Salvou vidas. Desenvolveu unidades móveis de raio-x durante a Primeira Guerra Mundial, salvando milhares de soldados. Um dos pilares para a presença de mulheres na ciência hoje está na coragem de Marie Curie. Ela enfrentou muito preconceito para alcançar reconhecimento em seu campo e, ironicamente, sua vida chegaria ao fim justamente por causa de algo que ela estudou durante décadas. Polônia sob opressão. O berço de uma futura cientista. Nossa história começa na Polônia, mas em um momento bastante complicado para o povo polonês. Durante o século XVIII, partes da Polônia foram ocupadas por outras nações, dividindo o país em 3 regiões, uma controlada pela Prússia, outra pelo Império Austríaco e a terceira, onde ficava a capital Varsóvia, nas mãos do Império Russo. O domínio russo era extremamente opressor, com o objetivo de apagar totalmente a identidade do povo polonês. Quanto maior a opressão russa, maior se tornava o patriotismo dos poloneses, criando um clima de tensão constante em Varsóvia. Uma família de educadores patriotas. É nesse cenário que o casal Władysław e Bronisława Sklodowski criavam seus filhos. Ambos eram professores e lutavam incansavelmente para manter a identidade polonesa viva entre seus alunos. Władysław dava aulas de física e matemática em um colégio do governo controlado pelos russos, enquanto Bronisława era diretora de uma escola particular para garotas. Os russos constantemente fiscalizavam o que era ensinado, forçando-os a driblar e às vezes enfrentar as autoridades russas. Em 7 de novembro de 1867, nasce a 5ª filha do casal, uma garotinha chamada Maria Salomea Sklodowska. Uma infância dedicada ao conhecimento. Educação em casa. Os filhos mais velhos tinham aulas particulares com a mãe, enquanto o pai inventava jogos educacionais para estimular o aprendizado. Família unida. Maria cresceu em uma família extremamente unida, sendo sempre estimulada a estudar e aprender coisas novas. Patriotismo. Seu nome era uma homenagem a Nossa Senhora de Częstochowa, a santa padroeira da Polônia, refletindo o amor pela pátria. Uma palavra que pode descrever a rotina da casa de Maria é conhecimento. Desde pequena, ela foi imersa em um ambiente que respirava educação e patriotismo. Tragédias que moldaram uma futura cientista. 1870, tuberculose da mãe. Quando Maria tinha 3 anos, sua mãe contraiu tuberculose. Os médicos recomendaram viagens para locais mais quentes, separando a família. 1872, dificuldades financeiras. O pai foi demitido, forçando a família a transformar sua casa em um internato para sobreviver financeiramente. 1876, morte da irmã. Zofia, a irmã mais velha, morreu de tifo aos 14 anos, devastando toda a família. 1878, perda da mãe. A mãe de Maria faleceu quando ela tinha apenas 10 anos, marcando profundamente sua infância. Esta catástrofe foi a primeira grande tristeza da minha vida.
Durante muitos anos, todos nós sentimos o peso de perder aquela que tinha sido a alma da nossa casa. Excelência acadêmica apesar das adversidades. Talentos excepcionais. Maria possuía 2 grandes talentos, uma memória incrível e a capacidade de aprender tudo com facilidade. Mesmo cursando o ginásio em uma escola controlada pelos russos, onde o conteúdo era considerado inútil e os professores tratavam os alunos como inimigos, ela se destacou. Formou-se aos 15 anos como primeira da turma, sendo a aluna mais jovem de sua classe. Porém, o pai de Maria estava preocupado com a saúde da filha, que constantemente reclamava de cansaço. Na época, não se compreendia a depressão como doença, usando termos como exaustão e fadiga, para descrever o que hoje reconhecemos como depressão causada pelas perdas familiares, a cura no campo e o despertar da esperança. Seguindo a sugestão do pai, Maria viajou para o interior para descansar, visitando seus tios. Lá descobriu uma Polônia completamente diferente de Varsóvia. Liberdade cultural. No campo, as pessoas falavam polonês e cantavam canções polonesas sem medo de serem presas pelas autoridades russas. Mundo intelectual. O ambiente dos tios era repleto de livros, música e festividades, oferecendo estímulo intelectual e cultural. Renovação espiritual. Esse período sabático ajudou a jovem Maria a encontrar ânimo para seguir em frente com sua vida. Depois desse período de recuperação, ela voltou para casa mais animada e pronta para enfrentar novos desafios. A Universidade Voadora, educação clandestina. De volta a Varsóvia, Maria enfrentou um problema aparentemente sem solução. Garotas não podiam estudar na Universidade de Varsóvia. Além do domínio russo, as mulheres polonesas precisavam lidar com uma sociedade profundamente machista. A resposta a esse machismo foi uma iniciativa extraordinária, a Universidade Voadora. Como muitas garotas polonesas desejavam educação superior, surgiu essa universidade clandestina, com aulas secretas para mulheres acontecendo em vários locais de Varsóvia. Maria e sua irmã Bronia assistiam essas aulas, pois a única maneira de estudar abertamente seria em outro país. Mas onde conseguir dinheiro para isso? O Pacto das Irmãs. Plano estratégico. Bronia iria estudar medicina na França enquanto Maria trabalharia para sustentá-la financeiramente. Inversão de papéis. Quando Bronia começasse a trabalhar como médica, ela ajudaria Maria a ir para Paris estudar. Sacrifício mútuo. Um plano que exigia sacrifício e paciência de ambas as irmãs, mas que abriria portas para o futuro. Assim, Bronia partiu para estudar na Universidade de Sorbonne, enquanto Maria, já maior de idade, começou a trabalhar como governanta na casa de uma família de fazendeiros. Anos de trabalho e autodidatismo. Como governanta, Maria dividia sua rotina entre supervisionar os empregados da casa e cuidar da educação dos filhos mais jovens de seus patrões. Mesmo ocupada o dia todo, ela continuava estudando por conta própria, descobrindo suas verdadeiras paixões. Eu tinha tanto interesse por literatura e sociologia como por ciência. Porém, durante estes anos de trabalho solitário, tentando pouco a pouco encontrar minhas verdadeiras preferências, finalmente me voltei para matemática e física. Mas as ciências exatas não foram as únicas paixões que entraram em sua vida nesse momento. Ela se apaixonou por Kazimierz, o filho mais velho de seus patrões, mas os pais dele rejeitaram completamente a ideia do casamento com uma pé rapada, a chamada de Paris. Em 1889, após 4 anos trabalhando como governanta, Maria recebeu a carta que tanto esperava de sua irmã. Bronia estava feliz em Paris, noiva de um colega polonês, e era a hora de Maria arrumar as malas para a França. Mas Maria quase desistiu. Talvez ainda pensasse no caso com Kazimierz, ou talvez fosse sua dificuldade natural para se adaptar a mudanças e novos lugares. Ela passou 1 ano com o pai, gradualmente percebendo que suas angústias e medos não podiam impedir sua busca por conhecimento. Assim, em novembro de 1891, um trem partiu rumo a Paris. Dentro dele estava uma jovem de 23 anos chamada Maria Salomé Sklodowska, prestes a se tornar Marie Curie. Sorbonne, um novo mundo se abre. Total de alunos. Número total de estudantes na Sorbonne em 1892. Mulheres. Apenas 210 eram mulheres, principalmente estrangeiras. Francesas. Garotas francesas não podiam estudar na universidade. A sociedade francesa era mais progressista que a polonesa, mas ainda profundamente machista. A Sorbonne era um mundo masculino dentro da capital francesa. Foi ao fazer sua matrícula que Maria decidiu afrancesar seu nome passando a usar Marie. No fim do dia eu estudava em meu quarto, às vezes até tarde da noite. Todas as novidades que eu via e aprendia me encantavam.
Era como se um novo mundo tivesse se aberto para mim, o mundo da ciência que eu finalmente podia explorar com liberdade. O encontro que mudou a história da ciência. Marie percebeu que seu conhecimento estava abaixo dos colegas franceses e estudou incansavelmente. Recusou-se a fazer os exames no primeiro ano, mas um ano depois formou-se em física como primeira da turma novamente. Continuando seus estudos em matemática, Marie conseguiu um trabalho estudando propriedades magnéticas do aço. Comentando com um amigo sobre a necessidade de um laboratório maior, ele respondeu: "Eu conheço um cara que faz estudos com magnetismo. Talvez ele possa te ajudar com isso." Esse cara era Pierre Curie. A conversa que deveria ser apenas sobre laboratório virou uma discussão sobre ciência, depois sobre a vida, o universo e tudo mais. Quanto mais se encontravam, mais percebiam suas semelhanças no amor pela ciência e na forma de ver o mundo. Um romance científico. Pierre era respeitado por seus estudos com cristais e magnetismo, mas não era famoso. Primeiro, porque não tinha doutorado. Segundo, porque nunca aparecia em eventos científicos. Era um homem totalmente focado no trabalho, exatamente como Marie. Nossos trabalhos nos aproximaram mais e mais, até que ambos tivemos certeza de que nenhum de nós encontraria um companheiro melhor para a vida. Quando Marie se formou em matemática e foi passar férias na Polônia, Pierre ficou desesperado com medo de ela não voltar. Durante a viagem, corresponderam-se constantemente com Pierre tentando convencê-la a retornar à França. Em março de 1895, Pierre defendeu sua tese sobre magnetismo na Sorbonne, com Marie na plateia. Em 26 de julho, os dois se casaram. Marie escolheu um vestido azul escuro que pudesse disfarçar manchas de produtos químicos, já pensando em usá-lo depois como uniforme de trabalho. A descoberta dos raios-x e o início de uma revolução. O fim do século XIX foi uma época de grandes novidades científicas. Em 1895, o alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x ao experimentar com tubos de raios catódicos. A primeira radiografia da história foi feita em 22 de dezembro de 1895, mostrando os ossos da mão de sua esposa. Fascinado pela descoberta, o francês Henri Becquerel decidiu investigar se substâncias luminescentes também emitiam raios-x. Usando urânio, descobriu que o elemento emitia uma energia misteriosa que escurecia chapas fotográficas mesmo sem exposição solar. Marie leu sobre essas pesquisas e ficou intrigada, escolhendo esse assunto para sua tese de doutorado. Era o início de uma descoberta que mudaria o mundo, a revolução da radioatividade. Trabalhando no laboratório da escola onde Pierre dava aulas, Marie fez descobertas fundamentais sobre o urânio. A emissão de energia era constante, independente do estado físico ou pureza do elemento. Hipótese revolucionária. Marie questionou: será que a causa disso não está dentro dos átomos do urânio? Uma hipótese à frente de seu tempo. Descoberta do tório. Descobriu que o tório também emitia essa energia misteriosa, provando que não era exclusividade do urânio. Criação do termo. Batizou o fenômeno de radioatividade derivado da palavra latina radius raio. Novos elementos. Descobriu que alguns minérios emitiam radiação mais intensa que o urânio puro, indicando elementos desconhecidos. O legado eterno de Marie Curie. Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, vítima de anemia plástica causada por décadas de exposição à radiação. Seu corpo ainda é radioativo e permanecerá isolado por mais 1.500 anos. Em 1995, tornou-se a primeira mulher sepultada no Panteão de Paris por suas próprias conquistas científicas. 2 prêmios Nobel. Única pessoa a ganhar Nobel em 2 áreas científicas diferentes. Física, 1903, e Química, 1911. Descobertas fundamentais. Descobriu a radioatividade, polônio e rádio, revolucionando a física e química. Aplicações médicas. Suas descobertas levaram ao desenvolvimento da radioterapia e salvaram milhares de vidas na Primeira Guerra. Pioneira feminina. Abriu caminho para mulheres na ciência, quebrando barreiras institucionais e sociais. Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais, para que possamos temer menos. A história de Marie Curie não é apenas sobre uma cientista brilhante, mas sobre uma mulher que enfrentou toda uma sociedade onde mulheres não tinham espaço nem voz. Ela nunca desistiu, nunca abaixou a cabeça e nunca deixou de acreditar na ciência e em si mesma. Sem Marie Curie, o universo seria um lugar com muito menos conhecimento e sem seu exemplo. Teríamos muito menos cientistas mulheres criando um mundo melhor hoje. Anos de trabalho e autodidatismo.
Como governanta, Maria dividia sua rotina entre supervisionar os empregados da casa e cuidar da educação dos filhos mais jovens de seus patrões. Mesmo ocupada o dia todo, ela continuava estudando por conta própria, descobrindo suas verdadeiras paixões. Eu tinha tanto interesse por literatura e sociologia como por ciência. Porém, durante estes anos de trabalho solitário, tentando pouco a pouco encontrar minhas verdadeiras preferências, finalmente me voltei para matemática e física. Mas as ciências exatas não foram as únicas paixões que entraram em sua vida nesse momento. Ela se apaixonou por Kazimierz, o filho mais velho de seus patrões, mas os pais dele rejeitaram completamente a ideia do casamento com uma pé rapada, a chamada de Paris. Em 1889, após 4 anos trabalhando como governanta, Maria recebeu a carta que tanto esperava de sua irmã. Bronia estava feliz em Paris, noiva de um colega polonês, e era a hora de Maria arrumar as malas para a França. Mas Maria quase desistiu. Talvez ainda pensasse no caso com Kazimierz, ou talvez fosse sua dificuldade natural para se adaptar a mudanças e novos lugares. Ela passou um ano com o pai, gradualmente percebendo que suas angústias e medos não podiam impedir sua busca por conhecimento. Assim, em novembro de 1891, um trem partiu rumo a Paris. Dentro dele estava uma jovem de 23 anos chamada Maria Salomé Sklodowska, prestes a se tornar Marie Curie. Sorbonne, um novo mundo se abre. Total de alunos. Número total de estudantes na Sorbonne em 1892. Mulheres. Apenas 210 eram mulheres, principalmente estrangeiras. Francesas. Garotas francesas não podiam estudar na universidade. A sociedade francesa era mais progressista que a polonesa, mas ainda profundamente machista. A Sorbonne era um mundo masculino dentro da capital francesa. Foi ao fazer sua matrícula que Maria decidiu afrancesar seu nome, passando a usar Marie. No fim do dia eu estudava em meu quarto, às vezes até tarde da noite. Todas as novidades que eu via e aprendia me encantavam. Era como se um novo mundo tivesse se aberto para mim, o mundo da ciência que eu finalmente podia explorar com liberdade. O encontro que mudou a história da ciência. Marie percebeu que seu conhecimento estava abaixo dos colegas franceses e estudou incansavelmente. Recusou-se a fazer os exames no primeiro ano, mas um ano depois formou-se em física como primeira da turma novamente. Continuando seus estudos em matemática, Marie conseguiu um trabalho estudando propriedades magnéticas do aço. Comentando com um amigo sobre a necessidade de um laboratório maior, ele respondeu: "Eu conheço um cara que faz estudos com magnetismo. Talvez ele possa te ajudar com isso." Esse cara era Pierre Curie. A conversa que deveria ser apenas sobre laboratório virou uma discussão sobre ciência, depois sobre a vida, o universo e tudo mais. Quanto mais se encontravam, mais percebiam suas semelhanças no amor pela ciência e na forma de ver o mundo. Um romance científico. Pierre era respeitado por seus estudos com cristais e magnetismo, mas não era famoso. Primeiro, porque não tinha doutorado. Segundo, porque nunca aparecia em eventos científicos. Era um homem totalmente focado no trabalho, exatamente como Marie. Nossos trabalhos nos aproximaram mais e mais, até que ambos tivemos certeza de que nenhum de nós encontraria um companheiro melhor para a vida. Quando Marie se formou em matemática e foi passar férias na Polônia, Pierre ficou desesperado com medo de ela não voltar. Durante a viagem, corresponderam-se constantemente com Pierre tentando convencê-la a retornar à França. Em março de 1895, Pierre defendeu sua tese sobre magnetismo na Sorbonne, com Marie na plateia. Em 26 de julho, os dois se casaram. Marie escolheu um vestido azul escuro que pudesse disfarçar manchas de produtos químicos, já pensando em usá-lo depois como uniforme de trabalho. A descoberta dos raios-x e o início de uma revolução. O fim do século XIX foi uma época de grandes novidades científicas. Em 1895, o alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x ao experimentar com tubos de raios catódicos. A primeira radiografia da história foi feita em 22 de dezembro de 1895, mostrando os ossos da mão de sua esposa. Fascinado pela descoberta, o francês Henri Becquerel decidiu investigar se substâncias luminescentes também emitiam raios-x. Usando urânio, descobriu que o elemento emitia uma energia misteriosa que escurecia chapas fotográficas mesmo sem exposição solar. Marie leu sobre essas pesquisas e ficou intrigada, escolhendo esse assunto para sua tese de doutorado. Era o início de uma descoberta que mudaria o mundo, a revolução da radioatividade. Trabalhando no laboratório da escola onde Pierre dava aulas, Marie fez descobertas fundamentais sobre o urânio.
A emissão de energia era constante, independente do estado físico ou pureza do elemento. Hipótese revolucionária. Marie questionou: será que a causa disso não está dentro dos átomos do urânio? Uma hipótese à frente de seu tempo. Descoberta do tório. Descobriu que o tório também emitia essa energia misteriosa, provando que não era exclusividade do urânio. Criação do termo. Batizou o fenômeno de radioatividade derivado da palavra latina radius raio, novos elementos. Descobriu que alguns minérios emitiam radiação mais intensa que o urânio puro, indicando elementos desconhecidos. O legado eterno de Marie Curie. Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, vítima de anemia plástica causada por décadas de exposição à radiação. Seu corpo ainda é radioativo e permanecerá isolado por mais 1.500 anos. Em 1995, tornou-se a primeira mulher sepultada no Panteão de Paris por suas próprias conquistas científicas. 2 prêmios Nobel. Única pessoa a ganhar Nobel em 2 áreas científicas diferentes: Física, 1903, e Química, 1911. Descobertas fundamentais. Descobriu a radioatividade, polônio e rádio, revolucionando a física e química. Aplicações médicas. Suas descobertas levaram ao desenvolvimento da radioterapia e salvaram milhares de vidas na Primeira Guerra. Pioneira feminina. Abriu caminho para mulheres na ciência, quebrando barreiras institucionais e sociais. Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais, para que possamos temer menos. A história de Marie Curie não é apenas sobre uma cientista brilhante, mas sobre uma mulher que enfrentou toda uma sociedade onde mulheres não tinham espaço nem voz. Ela nunca desistiu, nunca abaixou a cabeça e nunca deixou de acreditar na ciência e em si mesma. Sem Marie Curie, o universo seria um lugar com muito menos conhecimento e sem seu exemplo. Teríamos muito menos cientistas mulheres criando um mundo melhor hoje. Como governanta, Maria dividia sua rotina entre supervisionar os empregados da casa e cuidar da educação dos filhos mais jovens de seus patrões. Mesmo ocupada o dia todo, ela continuava estudando por conta própria, descobrindo suas verdadeiras paixões. Eu tinha tanto interesse por literatura e sociologia como por ciência. Porém, durante estes anos de trabalho solitário, tentando pouco a pouco encontrar minhas verdadeiras preferências, finalmente me voltei para matemática e física. Mas as ciências exatas não foram as únicas paixões que entraram em sua vida nesse momento. Ela se apaixonou por Casimirs, o filho mais velho de seus patrões, mas os pais dele rejeitaram completamente a ideia do casamento com uma pé rapada, a chamada de Paris. Em 1889, após 4 anos trabalhando como governanta, Maria recebeu a carta que tanto esperava de sua irmã. Bronia estava feliz em Paris, noiva de um colega polonês, e era a hora de Maria arrumar as malas para a França. Mas Maria quase desistiu. Talvez ainda pensasse no caso com Casimirs, ou talvez fosse sua dificuldade natural para se adaptar a mudanças e novos lugares. Ela passou um ano com o pai, gradualmente percebendo que suas angústias e medos não podiam impedir sua busca por conhecimento. Assim, em novembro de 1891, um trem partiu rumo a Paris. Dentro dele estava uma jovem de 23 anos chamada Maria Salomé Sklodowska, prestes a se tornar Marie Curie. Sorbonne, um novo mundo se abre. Total de alunos. Número total de estudantes na Sorbonne em 1892. Mulheres. Apenas 210 eram mulheres, principalmente estrangeiras. Francesas. Garotas francesas não podiam estudar na universidade. A sociedade francesa era mais progressista que a polonesa, mas ainda profundamente machista. A Sorbonne era um mundo masculino dentro da capital francesa. Foi ao fazer sua matrícula que Maria decidiu afrancesar seu nome, passando a usar Marie. No fim do dia eu estudava em meu quarto, às vezes até tarde da noite. Todas as novidades que eu via e aprendia me encantavam. Era como se um novo mundo tivesse se aberto para mim, o mundo da ciência que eu finalmente podia explorar com liberdade. O encontro que mudou a história da ciência. Marie percebeu que seu conhecimento estava abaixo dos colegas franceses e estudou incansavelmente. Recusou-se a fazer os exames no primeiro ano, mas um ano depois formou-se em física como primeira da turma novamente. Continuando seus estudos em matemática, Marie conseguiu um trabalho estudando propriedades magnéticas do aço. Comentando com um amigo sobre a necessidade de um laboratório maior, ele respondeu: "Eu conheço um cara que faz estudos com magnetismo. Talvez ele possa te ajudar com isso." Esse cara era Pierre Curie.
A conversa que deveria ser apenas sobre laboratório virou uma discussão sobre ciência, depois sobre a vida, o universo e tudo mais. Quanto mais se encontravam, mais percebiam suas semelhanças no amor pela ciência e na forma de ver o mundo. Um romance científico. Pierre era respeitado por seus estudos com cristais e magnetismo, mas não era famoso. Primeiro, porque não tinha doutorado. Segundo, porque nunca aparecia em eventos científicos. Era um homem totalmente focado no trabalho, exatamente como Marie. Nossos trabalhos nos aproximaram mais e mais, até que ambos tivemos certeza de que nenhum de nós encontraria um companheiro melhor para a vida. Quando Marie se formou em matemática e foi passar férias na Polônia, Pierre ficou desesperado com medo de ela não voltar. Durante a viagem, corresponderam-se constantemente com Pierre tentando convencê-la a retornar à França. Em março de 1895, Pierre defendeu sua tese sobre magnetismo na Sorbonne, com Marie na plateia. Em 26 de julho, os dois se casaram. Marie escolheu um vestido azul escuro que pudesse disfarçar manchas de produtos químicos, já pensando em usá-lo depois como uniforme de trabalho. A descoberta dos raios-x e o início de uma revolução. O fim do século XIX foi uma época de grandes novidades científicas. Em 1895, o alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x ao experimentar com tubos de raios catódicos. A primeira radiografia da história foi feita em 22 de dezembro de 1895, mostrando os ossos da mão de sua esposa. Fascinado pela descoberta, o francês Henri Becquerel decidiu investigar se substâncias luminescentes também emitiam raios-x. Usando urânio, descobriu que o elemento emitia uma energia misteriosa que escurecia chapas fotográficas mesmo sem exposição solar. Marie leu sobre essas pesquisas e ficou intrigada, escolhendo esse assunto para sua tese de doutorado. Era o início de uma descoberta que mudaria o mundo, a revolução da radioatividade. Trabalhando no laboratório da escola onde Pierre dava aulas, Marie fez descobertas fundamentais sobre o urânio. A emissão de energia era constante, independente do estado físico ou pureza do elemento. Hipótese revolucionária. Marie questionou: será que a causa disso não está dentro dos átomos do urânio? Uma hipótese à frente de seu tempo. Descoberta do tório. Descobriu que o tório também emitia essa energia misteriosa, provando que não era exclusividade do urânio. Criação do termo. Batizou o fenômeno de radioatividade derivado da palavra latina radius raio. Novos elementos. Descobriu que alguns minérios emitiam radiação mais intensa que o urânio puro, indicando elementos desconhecidos. O legado eterno de Marie Curie. Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, vítima de anemia plástica causada por décadas de exposição à radiação. Seu corpo ainda é radioativo e permanecerá isolado por mais 1.500 anos. Em 1995, tornou-se a primeira mulher sepultada no Panteão de Paris por suas próprias conquistas científicas. 2 prêmios Nobel. Única pessoa a ganhar Nobel em 2 áreas científicas diferentes: Física, 1903, e Química, 1911. Descobertas fundamentais. Descobriu a radioatividade, polônio e rádio, revolucionando a física e química. Aplicações médicas. Suas descobertas levaram ao desenvolvimento da radioterapia e salvaram milhares de vidas na Primeira Guerra. Pioneira feminina. Abriu caminho para mulheres na ciência, quebrando barreiras institucionais e sociais. Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais, para que possamos temer menos. A história de Marie Curie não é apenas sobre uma cientista brilhante, mas sobre uma mulher que enfrentou toda uma sociedade onde mulheres não tinham espaço nem voz. Ela nunca desistiu, nunca abaixou a cabeça e nunca deixou de acreditar na ciência e em si mesma. Sem Marie Curie, o universo seria um lugar com muito menos conhecimento, e sem seu exemplo, teríamos muito menos cientistas mulheres criando um mundo melhor hoje.